Bom, eu nunca pensei que o meu primeiro vídeo no YouTube fosse ser sobre uma treta de uma comunidade aleatória de My Little Pony que eu achei no TikTok. Mas quando eu vi esse caso, cara, eu pensei, puta merda, Jane Alert. Então vamos lá. Pra quem não sabe, My Little Pony Amizade é Mágica é um desenho animado feito pela Hasbro em 2010 que, cara, teve um sucesso absurdo. O desenho conta com, as aventuras de 6 pôneis, que são as main six, e o desenho é, bobinho, ele foca em aventura, amizade e tal. E assim, caso alguém queira assistir, eu recomendo bastante, porque fez parte da minha infância e a animação e a história são muito bem feitas para um desenho infantil. E mesmo depois do desenho ter acabado em 2019, ele ainda tem muitos fãs ao redor do mundo, eu inclusa, e inclusive essa comunidade que eu vou falar agora é sobre isso. Bom, agora que eu dei um breve contexto sobre o que é My Little Pony, eu vou falar um pouquinho sobre as pessoas que estão envolvidas nessa treta, né? As duas mais importantes são Suzuki e Dr. Wife, ou Shadow Wife, que é o nick dela que é mais conhecido na comunidade. A Suzuki é uma pessoa até que bem conhecida por boa parte da comunidade. Ela faz uns vídeos ensinando sobre edição, ensinando a montar os personagens Pony e Oceda, e legal, não tem nada demais. O problema é que ela tem muita polêmica no meio pessoal dela ali. Porque pelo que eu vi, ela é uma farmadora de treta, entre aspas. Você ouvindo isso deve pensar, então ela faz vídeo falando das tretas da comunidade, estilo canal de opinião. E não, se fosse isso não teria problema nenhum. O que a Suzuki faz, na real, é que ela fica arrumando barraco com todo mundo que ela conseguia pra depois fazer vídeo se vitimizando e ir em cima pra farmar inscrito e visualização. Agora sobre a Shadow Wife, cara, essa é um pouquinho complicado porque ela é menor de idade e ela é neurodivergente. E assim, pelo visto, ela sofre algumas negligências da família dela, principalmente envolvendo a saúde mental dela. E pelo que eu vi, ela ficou meio infame nessa bolha, porque ela fazia umas fanart de rentão dos pônei, envolvendo, estudo, gore, automutitip, se é que vocês me entendem. E mais uma porrada de coisa que eu não posso falar, porque senão o YouTube ele já vai me deletar da existência no meu primeiro vídeo. E sim, os responsáveis da Shadow Wife sabem dessas coisas que ela faz na internet, mas eles aparentemente estão cagando e andando pra isso. Além disso, tem muita gente que fala que ela roubava OC também, que é basicamente tu pegar o personagem original que a outra pessoa fez e falar que é seu. Outra coisa importante sobre a Shadow Wife é que, como já deu pra perceber só pelo nick dela, ela é uma fangirl de internet, mais especificamente ela é uma fangirl do personagem Doutori, que é um personagem de Genshin Impact. Cara, eu tento não ter preconceito com os fãs de Genshin Impact, mas o universo não colabora. E pelo visto ela também já foi uma fangirl do Rei Sombra, que é um personagem de My Little Pony. E meu Deus do céu, parece que toda menina de 14 anos já teve um crush nessa porra desse cavalo, eu inclusa nisso. Enfim, como que eu me enfiei nesse buraco de coelho? Eu tava aleatoriamente scrollando o TikTok quando do nada apareceu um vídeo de denúncia feito pela Suzuki sobre a Dr. Wife. E nesse vídeo a Suzuki dá uma contextualizada geral sobre a Shadow Wife. Cara, tô confusa pra caramba, eu vou chamar só de Shadow Wife. Enfim, ela explana uns áudios que a Shadow Wife tá surtando porque falaram que os band de Genshin Impact dela não é real. Bom, no meu último vídeo as pessoas não entenderam nada do que aconteceu. Doutori, Shadow Love, o que você preferir chamar. A garota de 14 anos que possui autismo tem fetiche em ser estudada, assediada e até mesmo mutilada. Ela já cometeu várias coisas diferentes, já teve vários relatos dela ao longo da comunidade MLP. Ela também é acusada por roubar OCs de pessoas autorais. Ela defende IA, mas esse não é o propósito, e sim as coisas que ela faz. Ela é viciada em um personagem de Genshin Impact que ela transformou em um pônei. E com base de várias provas que eu tenho, eu posso mostrar tudo o que ela fala e tudo o que ela faz. Ela realmente se sente como se fosse personagem e fala que ele existe. E quando você fala que o personagem que ela gosta não existe, ela surta, ela chora. E a mãe dela sabe disso. A mãe dela falou num tom de deboche comigo que cuida muito bem da filha.
Mas na verdade a mãe vê as coisas que a filha desenha, vê como a filha fala e não faz nada em relação a isso. Então eu e mais uma pessoa que me ajudou, inclusive muito obrigado, nós abrimos um boletim de ocorrência contra a Dottore. Aquele vídeo foi porque eu avisei para a mãe dela que eu ia abrir o boletim de ocorrência porque esse caso ia parar na polícia. Até porque estamos falando de uma garota de 14 anos. E ela desenha conteúdo sexual envolvendo gore, e isso é muito pesado. E a mãe negligencia isso. Ela deseja a morte da própria mãe, e ela fala que a mãe dela não quer que ela vá para psicólogo nem nada. Bom, eu não vou mais falar muito sobre isso, só vim explicar o que aconteceu, e fiquem agora com as coisas finais que eu tenho pra mostrar sobre ela. A verdade, porque eu gosto do Dottore, porque eu sou praticamente gorda, feia, ridícula, e sinto que ninguém no mundo vai gostar disso. E sinto que o Dottore, como ele é um ser do meu universo, praticamente eu criei da Lori, então eu sinto que ele vai gostar de mim, mas outras pessoas no mundo não. Esse é o motivo por eu gostar tanto do Dottore, porque eu sinto como se eu fosse a maior aberração da Terra. E eu realmente me identifico e acredito que eu sou de outro planeta e que eu não sou daqui, por isso as pessoas me chamam de maluca. Admito que eu sou louca mesmo, porque eu acredito que eu sou de outro planeta, eu acredito que eu sou. Vá se fuder, minha filha. O Dottore existe na minha cabeça, se na tua não existe, então se dana. Eu nunca quis ser tua inimiga, nunca quis te fazer mal. E agora tu vai me chamando de vagabunda? Eu não vou mais falar o teu nome nenhuma vez. A única coisa que eu quero é viver em paz com o Dottore. O resto eu não tô nem aí. Se tu quer, eu não falo o teu nome, mas o Dottore é meu. Desculpa aí, ó. Mas pra Vitória existe na cabeça dela. Eu sou a mãe dela. Ela fala muita coisa, tá? Não leva em conta, tá? E eu peço desculpa e eu peço que deixe a Vitória em paz, tá bom? Muito obrigada. Tá bom, filho. Eu não vou envolver mais teu nome em briga. Foda-se o resto. Olha, eu tomo muita conta da minha filha, tá bom? Olha, vai se danar, porque eu não tô nem aí se as pessoas falarem mal de mim. Foda-se, foda-se. A vida minha, eu não tô nem aí se os outros estão me fazendo chacota. Eu não estou nem aí, estou pouco me fudendo. Comigo porque eu postei arte 18 mais, tudo bem. Mas falar coisa que tem a ver com o Dottore, pelo amor de Deus, não, né? Sou amiga de vocês e eu não quero que falem mais isso. Senão eu vou sair da house. Eu não vou mentir, eu tava rindo pra caralho aqui. A forma como a Shadow Wife age me lembra muito aquelas fangirl do Sans de 2015 que faziam uns vídeos falando tipo, ai não, porque o Sans é só meu, virou bem. E aí elas faziam aquelas animação tudo cagada do Paint, torturando outras fangirls pra manter o status dela de casamento com um personagem fictício. E se fosse só isso, tudo bem, ia ser só mais uma fangirl da internet. Só que aí chega nas outras partes dos áudios da Shadow Wife. E eu já vou deixar um aviso bem aqui agora. Se você tem gatilho envolvendo violência contra animais, pula essa parte do vídeo que não é algo agradável de se ouvir. Agora pensa, aí um cachorro... Gente, eu tava vendo um caso de adolescentes que mataram um cachorro sem motivo, tá? Isso é um absurdo. Mas agora, olha, uma vez eu tinha um cachorro chamado Dark e ele mordeu e destruiu uma pônei que eu tinha customizado, que eu fiquei horas ali fazendo e o cachorro destruiu. Se for num caso assim, eu super apoio matar um cachorro porque ele destruiu uma coisa. Porque, pelo amor de Deus, eu lembro que quando o cachorro fez isso, eu subi em cima dele, pisoteei na barriga dele, que minha mãe teve que doar o cachorro. Mas olha, eu super apoio gente que bate em animal por eles destruírem uma coisa muito importante. Por exemplo, tem uma coisa que tu deu a tua vida lá pra fazer, tem uma coisa muito importante pra ti, importante emocionalmente, aí o cachorro vai lá e destrói. Pelo amor de Deus, né? Tá, mas pensa, tu não tem dinheiro, condições de comprar um celular. Vamos supor que assim, aí tu comprou um celular e o cachorro vai lá e destrói. Como é que tu vai se sentir, hein? Seria praticamente isso que acontecesse comigo, que não tem condições de comprar um celular. Eu tenho esse iPhone que minha mãe deu atrasada, eu pude comprar, mas tirando isso, agressivo, vai lá e mata teu filho, como é que tu vai reagir? Olha, eu não tava em casa naquele dia, então não podia fazer nada. Eu deixei a pônei ali no meu quarto, o cachorro entrou no quarto, arrancou tudo o cabelo dela, eu tinha feito 1000 anos aí com uma massa de velho, tinha feito o cabelo dela, o cachorro destruiu. E é por isso que minha mãe doou o cachorro e agora eu tô sem problema nenhum, minha vida tá bem boa. Ai, mas tem uma coisa que eu morro de medo. Sabe que eu sou casada com esse Sombra? Eu amo muito ele. Aí se o cachorro viesse pegar, se despedaçar, assim. Eu juro que eu ia torturar tanto esse cachorro que não ia sobrar nem restos mortais. E antes que você diga, ai, mas o Sombra é só um boneco. Não, ele tem alma e ele me ajudou. Na hora que eu tava mais triste, ele sempre tava lá comigo. O Sombra me apoiava, sempre que eu tava triste, ele estava sempre lá comigo. Aí imagina só se o cachorro vai lá e destrói ele. É óbvio que eu vou ficar com tanta raiva que eu vou explodir a cabeça do cachorro. Jogar uma bomba. E isso é extremamente preocupante e deixa nítido quanto a família da Shadow Wife é negligente com a saúde mental dela. E é meio assustador o estado de psicose que ela tá, de achar que o personagem que ela tem crush é real, que ela é de outro planeta e essas coisas. Cara, isso só evidencia mais ainda quanto ela não tá tendo o suporte e os cuidados que ela deveria ter, sendo uma pessoa neurodivergente. Dito isso, vamos ir pra outra parte da treta agora. E é inserido um novo personagem, entre aspas, que é a Sirius. Lá pra parte da noite, eu fui mexer no TikTok de novo, porque eu não tinha nada mais importante pra fazer, e apareceu o vídeo da Sirius pra mim, onde ela abordava esse caso da Suzuki e da Shadow. Só que ao invés de falar
sobre a Shadow, a Sirius ela fez o vídeo inteirinho praticamente só criticando a Suzuki pelas merda que ela tava fazendo na comunidade há muito tempo. Bom, no meu último vídeo as pessoas não entenderam nada do que aconteceu. Doutor, Shadow Love, o que você preferir chamar. Garota de 14 anos que possui autismo, tem fetiche em ser estudada, assediada e até mesmo mutilada. Ela já cometeu várias coisas diferentes, já teve vários relatos dela ao longo da comunidade MLP. Ela também é acusada por roubar OCs de pessoas autorais. Ela defende IA, mas isso não é proposta, e sim as coisas que ela faz. Ela é... Aproveitem o spy de arte da minha personagem original, enquanto eu vou falando. Recentemente a Suzuki entrou em uma briga com outra pessoa da comunidade, a Shadow Love. E isso não é novidade pra ninguém. Mas o mais engraçado é que comenta sobre a Shadow utilizar IA sendo que ela mesma faz isso. Fora isso, muitas pessoas da comunidade ficam babando o ovo da Suzuki, sendo que ela é grosseira e nem tem um traço bonito. Existem vários criadores menores e muito mais esforçados que ela, e eles não têm um pingo de reconhecimento. Uma verdade que ninguém aceita é que a Suzuki só ganhou fama por causa das brigas que ela arruma. Até porque todo mundo da comunidade já tá de saco cheio com ela. Com exceção, é claro, do grupinho dela, que é um pior que o outro. Eles parecem mais um bando de subordinados da Suzuki que ficam venerando ela. Chega a ser ridículo pensar que uma garota tão básica, com uma personagem original e vídeos tão genéricos conseguiu a fama que tem. Fora que em todos os vídeos ela é grossa com qualquer crítica. E ainda por cima, fala palavrão igual vírgula. Em uma comunidade de um desenho infantil. Mano, eu comentei num vídeo de uma garota, porque no vídeo dela tava o cenário correndo e a pônei parada. Só que o cenário tava muito rápido. Aí eu comentei isso aqui. E o tanto de hate que eu tomei. Ela é rude com pessoas novas na comunidade. E ainda teve coragem de fazer um pronunciamento, sendo que... A Suzuki não aceita que façam isso. Com ela. Mas aí essa é a minha personagem original. Sirius Bright. Que gostaram? Beijinhas! Além dos argumentos da Sirius e o motivo dela ter feito aquele vídeo, até porque eu não suporto quando ficam farmando treta pra crescer em cima, ao invés de fazer um conteúdo bacana que atrai o público naturalmente. Mas eu acho que ela pegou um vídeo com um tema que não colava muito com a vibe pra que ela criticasse a Suzuki naquele momento, porque querendo ou não, a Suzuki tava falando de algo sério, sabe? A Shadow Wife tava fazendo e falando merda que não era leve, e como ela é menor de idade e praticamente 70% da comunidade de My Little Pony no TikTok é formada por criança e pré-adolescente, isso é ainda mais grave. E eu achei que a Sirius não deixou muito claro que ela, apesar de estar criticando a Suzuki, ela não tava do lado da Shadow, porque nos comentários do vídeo tava geral achando que ela tava defendendo ou passando pano pra Shadow Wife. Inclusive ela mesma comentou no vídeo dela, meio que apoiando e entendendo como se fosse uma defesa mesmo. Dito isso, no mesmo dia, se não me engano, a Sirius ela postou outro vídeo explicando melhor a situação, e dessa vez ela deixou bem claro que ela não tava defendendo a Shadow Wife e deu uns argumentos melhores sobre o caso. Aproveitem Spy de Art enquanto eu falo de novo. Todos já devem saber que meu vídeo não só chegou na Suzuki, quanto também chegou em pessoas que não tiveram interpretação básica. Eu não sou a favor da Shadow Love, tanto quanto não sou a favor da Suzuki. Eu poderia explicar vários motivos pelo qual eu não apoio a Shadow, mas outra pessoa da comunidade já fez isso muito bem, @AngelinaOnePiece. Eu realmente aconselho vocês verem esse vídeo, já que eu mesma concordo com ele. Mas já pegando De base, o que ela falou? eu não sou nem um pouco a favor da Shadow, mas ela tem uma mãe completamente desestruturada. E o ambiente familiar molda uma pessoa, principalmente uma autista, que demonstra sérios problemas. A Shadow não tem culpa disso, principalmente por ser de menor. Essa responsabilidade é da mãe dela. E sim, eu nunca fui contra a Suzuki denunciar ela. Na verdade, eu fui contra ela expor uma de menor Shadow em Rede pública? Com áudios? prints e etc. Após a denúncia do Felca ano passado, expor um de menor é crime. E a falta de interpretação de alguns está levando a Suzuki a querer usar isso contra mim. Já vou adiantando que só foram vazados trechos da conversa. E se for preciso, eu mostro ela inteira em um vídeo separado. Não adianta usar ameaças de derrubar meu vídeo ou me intimidar por pressão psicológica. Eu já vim com psicológico preparado para qualquer coisa. E peço para quem tiver algum problema em relação a isso, se retire da confusão. Vou dizer e repetir. A mãe da Shadow está errada. E eu não sou a favor dela. A Suzuki está errada por expor uma de menor além das coisas que eu falei no primeiro vídeo. Eu não estou tomando nenhum partido nessa conta. Eu estou falando a minha visão. O meu próprio partido dessa confusão que me envolveu. Eu vou continuar expondo a minha opinião sem medo. Podem derrubar meus vídeos quantas vezes quiserem. Eu sempre vou voltar. Eu vou estar em todos os lugares. E principalmente na boca de quem sempre concordou comigo e não teve coragem de falar. Sasuke e Shadow Love, fiquem atentas. Eu não estou aqui para me envolver no caso. Eu estou aqui para dar coragem a todos que não têm lugar de fala nessa comunidade. Ao contrário da opinião da Sirius, eu não acho que foi ruim a Suzuki ter feito um exposed envolvendo esse caso da Shadow, porque a essa altura do campeonato, a Shadow ela é um perigo tanto para as outras pessoas
como principalmente pra ela mesma. Porra, cara, se eu fosse uma criança e entrasse num grupo de zap de My Little Pony e ouvisse áudio de uma menina falando que ela bateu no cachorro dela e que ela acha certo torturar animais em certos casos, pode ter certeza que eu sairia mais traumatizado do que se eu tivesse visto Cupcakes ou Smile pela primeira vez. Dito isso, passou um tempo e eu vi que a Sirius postou umas conversas que ela teve com a Suzuki em uma conta alternativa, na onde a Suzuki foi tirar a satisfação com a Sirius e passar ao lado dela da história. E aparentemente, pelo que eu entendi, a Suzuki fez o Exposed porque a Shadow Wife tava usando ela como um escudo pra se defender das merda que ela fazia na comunidade, tipo, tal pessoa que tem relevância tá me apoiando, e aí, vocês vão continuar me criticando? Algo desse tipo. Aí a Suzuki, obviamente, ficou puta da vida e deve ter ido tirar satisfação com a Shadow Wife. E mais tarde, a mãe da Shadow Wife entrou em contato com a Suzuki pra poder ir lá passar pano pras merda que a filha dela tava fazendo. E foi nessa que a Suzuki começou a querer denunciar a mãe da Shadow e fez o Exposed. Dá até pra entender o lado da Suzuki, porque imagina você ter a sua imagem associada a esse tipo de coisa. Isso é o suficiente pra manchar a imagem de qualquer um, ainda mais de alguém que tem uma certa visibilidade numa comunidade grande, que é My Little Pony. Assim, eu acho que ela deveria ter feito só um vídeo explicando a situação e depois ter bloqueado a Shadow Wife de todos os lugares. Porque, assim, sejamos sinceros, não vai adiantar muita coisa ela abrir denúncia contra a mãe da Shadow, porque a mesma disse que pretende remover a denúncia, já que ela tá tendo problemas na casa dela por causa disso. Então, no final, tudo isso foi só uma dor de cabeça desnecessária pra ela. Enfim, eu acho que de longe a pessoa mais culpada dessa situação é a mãe da Shadow Wife por simplesmente negligenciar as merda que a filha dela fica fazendo na internet e principalmente por negligenciar a saúde mental da Shadow Wife. Eu acho que eu não preciso dizer que é uma péssima ideia você deixar um autista que não sabe diferenciar ficção da realidade ter um acesso ilimitado e irrestrito sem supervisão da internet. E a própria Shadow Wife tem culpa nessa situação, sim. Eu entendo que o autismo dela é um agravante nesse caso, mas porra, um laudo não é desculpa pra você fazer a merda que você quiser, pra você, sei lá, literalmente cometer crime. Se for assim, cara, eu vou usar o meu laudo de autismo como desculpa pra cagar na mão e sair tacando na cara dos outros no meio da rua quando eu estiver entediada. Fora que essa situação dela com o cachorro, isso, na minha visão, é algo injustificável. E que bom que o animal foi afastado dela. Ela não tem mentalidade pra conseguir conviver com bichinhos e eu espero que a família dela mantenha ela afastada dos animais enquanto ela não tiver saúde mental. Porque, cara, meu Deus, eu não preciso vir aqui falar o óbvio. Enfim, esse foi o primeiro vídeo no meu canal. Honestamente, não é o que eu tava planejando fazer, mas eu achei essa treta minimamente interessante, então eu achei que renderia um bom conteúdo. No próximo vídeo, muito provavelmente, eu vou fazer sobre questão relacionada ao trabalho e como eu tô com um pouco mais de tempo livre devido ao meu home office e tal, eu quero ocupar a minha cabeça. Então eu vou tentar postar vídeo no YouTube, eu vou tentar postar 2 vídeos por semana. E é isso, até lá, se inscrevam no meu canal se vocês quiserem e até mais, meus fanboyzinhos. Puta que pariu, foi cringe falar isso em voz alta.